Para qualquer jogador da NBA, o prêmio de MVP é a segunda maior conquista que eles podem ganhar atrás apenas de um título. Talvez para alguns jogadores, esse prêmio é até mais importante que o troféu, porque confirma o fato do ganhador ser o melhor atleta da melhor liga de basquete do mundo. Considerando isso, existem alguns nomes que conseguiram isso bem cedo em suas carreiras. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver quem são os ganhadores mais jovens do prêmio de jogador mais valioso da NBA. Número 5. Bob Pettit. Um dos primeiros grandes nomes da história da NBA, Pettit teve um impacto imediato. Mesmo não sendo forte para batalhar com outros jogadores no garrafão, ele adaptou seu jogo e deu muito certo. O prêmio de jogador mais valioso só iria começar na temporada de 1955-56 e o atleta do Hawks levou ele nesse ano com médias de 25,7 pontos liderando a NBA e 16,2 rebotes, conquistando esse prêmio aos 24 anos apenas. Talvez o maior atleta da história da franquia, Pettit também conseguiria levá-lo novamente em 1959, ano em que ele novamente lideraria a NBA em pontos por jogo com 29. Porém, sua maior conquista foi com certeza trazer o título de 1958, conseguindo o primeiro e único troféu da história da equipe do Hawks, quando eles ainda se localizavam em St. Louis, sendo um dos poucos a conseguir passar pela dinastia do Boston Celtics para ganhar o título. Com mais de 20 mil pontos e 12 mil rebotes, ele ainda é lembrado hoje como um dos melhores de sua posição e seu jogo à frente de seu tempo serviria como base para o jogo mais moderno, então não é surpresa ver que Pettit conseguiu ser o MVP tão cedo. Número 4. Wilt Chamberlain. O nome do pivô é lendário e não é por pouco, afinal de contas, quando olhamos o quão dominante ele era, principalmente no começo de sua carreira, quando haviam poucos que podiam fazer frente para ele, não é surpresa que ele apareça aqui também, considerando que quase tudo que ele fez era fora do comum. E seu primeiro prêmio de MVP não poderia ser diferente, conquistando ele no seu ano de calouro aos 23 anos, e não é por pouco, com médias de 37,6 pontos e 27 rebotes. Não havia como dar o prêmio para alguém que não fosse Chamberlain. Obviamente, ele também foi o calouro do ano e liderou a equipe do Philadelphia Warriors para as finais de conferência, mas não conseguiu passar pelo Boston Celtics. Ele levaria esse prêmio mais 3 vezes, além de liderar a NBA em pontos 7 vezes e em rebotes 11 vezes no total. Número 3. Bob McAdoo. Iniciando a sua carreira pelo Buffalo Braves, o pivô teria suas melhores médias em seu terceiro ano, liderando a liga em pontos com 34,5, além de conseguir 14 rebotes na temporada de 1974-75, quando McAdoo tinha 23 anos apenas. Ele também levou o prêmio de MVP nessa temporada, sendo a única vez que conseguiria essa conquista, principalmente por causa de uma carreira cheia de lesões que limitaram bastante a maneira como ele jogaria. Porém, se não fosse por isso, ele provavelmente teria se tornado um dos melhores, considerando o quão dominante ele era sendo tão novo. Eventualmente ele conseguiu ganhar 2 títulos com os Los Angeles Lakers para compensar um pouco por uma carreira tão prejudicada, onde seus números não eram ruins, porém seus times não disputavam títulos, e felizmente no final de sua carreira ele achou o caminho para ser campeão e seu início da NBA ainda é um dos mais incríveis. Número 2. Wes Unseld. Draftado com a segunda escolha do draft de 1968 pelo Baltimore Bullets, o atleta ajudou a transformar uma equipe que havia acabado a temporada anterior em último lugar na sua divisão para um time com 57 vitórias e a conquista do título da sua divisão. Ele fez isso sendo uma grande presença no garrafão, não conseguindo muitos pontos, com 13,8 apenas, porém 18,2 rebotes por jogo na temporada de 1968-69, ganhando o prêmio de MVP e calouro do ano, se tornando o segundo atleta a conseguir fazer isso desde Wilt Chamberlain, porém um pouco mais cedo aos 23 anos. Mesmo sendo baixo para a posição de pivô, ele compensou isso usando força bruta e pura determinação, constantemente estando entre os líderes em rebotes, além de ser uma força defensiva, e foi o ganhador mais novo do prêmio de MVP, até que um atleta mudaria isso. Número 1. Derrick Rose. A primeira escolha do draft de 2008, Rose era a esperança dos torcedores do Chicago Bulls para levar a equipe de volta ao topo desde a aposentadoria de Michael Jordan, principalmente por causa de seu potencial, e logo ele mostraria que tudo que se falava dele era verdade.
Em sua terceira temporada apenas, o atleta teve 25 pontos e 7,7 assistências por jogo, ganhando o prêmio de MVP aos 22 anos e 5 meses apenas, tomando o lugar de Ansel, como o jogador mais jovem a conquistar o prêmio, levando a equipe do Bulls para uma temporada de 62 vitórias, a melhor fora da era Jordan. Muita gente se esquece o quão habilidoso ele era e o que ele poderia ter conquistado nunca saberemos, já que as lesões o castigaram muito. E infelizmente, nunca vimos Rose atingir seu verdadeiro potencial, e a sua carreira ainda é uma das mais injustas da história. Porém, seu prêmio de MVP ainda é um dos mais impressionantes considerando a idade que ele conquistou, e provavelmente ele estará nessa lista por muito tempo ainda. É impressionante ver alguém tão jovem ganhar um prêmio tão difícil como esse. Porém, da maneira como alguns calouros entram na NBA, não duvido que essa lista acabe mudando um pouco daqui a algum tempo. Obrigado e até a próxima.